Bortoleto falou uma frase interessante em uma entrevista muito recente que ele deu à repórter e jornalista Juliane Serrazoli. E essa frase basicamente revela a opinião dele sobre a desgraça da Fórmula 1 em 2026 com seus novos regulamentos. Mas qual que é a opinião de Bortoleto? Eu tenho certeza que você talvez não concorde com ele e mais do que isso, talvez você não esperava por esse tipo de opinião sobre esses novos regulamentos ultra polêmicos que não agradaram praticamente ninguém. E eu vou ser sincero, eu acabei concordando com o piloto brasileiro porque eu acho que tem muita coisa que ele disse que de fato acaba fazendo sentido. Se você quiser entender tudo sobre isso, sobre os novos regulamentos da Fórmula 1, como eles impactam na vida dos pilotos e até mesmo nossa vida como espectadores, e mais do que isso, entender qual é o real defeito desses regulamentos, não esquece de assistir esse vídeo até o final para não perder nenhum segundo, nenhuma informação importante desse vídeo. Não esquece também de curti-lo aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as notificações, porque dessa forma você não perde vídeo novo aqui no canal. E claro, esse vídeo é patrocinado pela Minimal Club, que, claro, produz os melhores artigos masculinos do Brasil quando a gente fala de vestimenta. Essa aqui é uma camiseta Minimal feita 100% de algodão egípcio, o que significa que tem 4 vezes mais durabilidade do que uma camiseta comum. E além disso tudo, ainda tem um corte feito para o corpo masculino, o que ajuda a mostrar um pouco mais os músculos e, claro, esconde aquela barriguinha. Isso deixa a gente muito mais elegante, mais bonito. E, gente, dá para perceber com muita clareza quando você está utilizando a camiseta Minimal e quando você não está. Gente, para mim são as melhores camisetas do Brasil. Eu tinha várias camisetas pretas e geralmente eu deixo de utilizá-las para utilizar as camisetas pretas da Minimal Club depois que nós começamos a ser patrocinados. E eu tenho certeza que da mesma forma que para mim são as melhores camisetas do Brasil, eu sei que para você também vai ser. Acesse o link na descrição, porque se eu pudesse eu comprava, te presenteava uma camiseta dessa, tá aqui embaixo, porque assim você vai ter um acesso, um preço especial para você fazer a sua compra. Eu garanto, são camisetas minimalistas que para mim não tem substituto, tá? E utilizando o cupom DRIVEID, você ganha mais 7% de desconto no momento da sua compra, assim você garante conforto, elegância, muito mais durabilidade e por um preço que é justo. Não perde a oportunidade, link na descrição, cupom DRIVEID para mais 7% de desconto. O que Gabriel Bortoleto falou em uma entrevista foi simplesmente revelador, eu achei muito interessante. Nessa entrevista aqui para o site UOL, feita por Juliane Serrazoli, uma entrevista que é paga e por isso eu não trarei ela escrita aqui no canal. Se você quiser ler a entrevista, você pode ir lá no canal do UOL e, claro, você tem até alguns acessos gratuitos para fazer e para mim foi simplesmente espetacular. Gabriel Bortoleto falou algumas coisas durante essa entrevista com a Juliane Serrazoli. Segundo ele, por mais que existam várias críticas relacionadas à Fórmula 1 como um todo e ao novo regulamento da categoria, a situação pode não ser tão ruim. Segundo ele, o que acontece é que os pilotos ainda pilotam, abre aspas, foguetes. O que ele quer dizer com isso? Por mais que os carros estejam de fato mais lentos, não dá para considerar que esses carros são lentos realmente. Na verdade, o próprio Bortoleto fala que eles ainda são muito rápidos e são os carros mais rápidos do mundo neste momento ainda. O que significa que por mais que tenha uma diminuição da velocidade, são carros muito rápidos, são foguetes que os pilotos precisam controlar. E muito mais do que isso, segundo ele e vários outros pilotos da categoria, a Fórmula 1 acabou melhorando. A maioria deles prefeririam não voltar para o regulamento do ano passado, por algumas questões importantes. A primeira é que os carros podem estar mais próximos durante uma volta completa, o que ajuda muito nas batalhas por posições. Segundo vários desses pilotos, para você ultrapassar um carro que estava à sua frente no ano passado, em várias outras temporadas, era preciso estar de 6 a 8 décimos mais rápido do que esse carro rival. Hoje em dia, se você tem um ritmo semelhante ao carro da frente, você consegue fazer a ultrapassagem e
começar a trocar de posições, como acontece em várias outras categorias, como é o caso do kartismo de fato, que realmente deixa a categoria muito mais interessante, muito mais emocionante. Lucas, então não tem problema na Fórmula 1 de 2026? Na verdade, é o contrário. O próprio Bortoleto e também todos os outros pilotos que também foram entrevistados falam a mesma coisa. O problema desse regulamento está dentro dos motores em específico. Os motores não têm um bom gerenciamento de bateria, por conta disso, durante a volta a bateria acaba e volta a ser carregada em vários momentos, o que acaba atrapalhando imensamente tanto a vida dos pilotos como algumas batalhas por posições que acabam sendo definidas na bateria, o que gera um ar de artificialidade nessas disputas por posições. Isso ninguém nega. Na verdade, o Bortoleto critica essa situação, que é uma questão que precisa de fato ser criticada. As baterias não duram e acabam estragando o espetáculo. Isso tudo vai ser discutido nessas férias forçadas da Fórmula 1 que estão acontecendo nesse mês de abril, para que já na próxima corrida em Miami a gente possa ter alguma modificação nas regras da Fórmula 1 para que todo o espetáculo acabe sendo mais bem aproveitado pelos fãs e também pelos pilotos. Provavelmente as baterias poderão ser menos utilizadas durante uma volta completa e poderão ser mais recarregadas, o que vai permitir que os pilotos voltem a acelerar ao máximo durante as qualificações. Algo que não acontece hoje em dia, até porque se o piloto for rápido demais nas curvas, ele acaba ficando sem bateria e acaba tendo uma volta mais lenta. O que para mim é completamente ridículo. Eu acho ridículo até comentar sobre isso, porque nem parece automobilismo. Mas se isso for modificado, o regulamento de chassis, aerodinâmica, de fato é muito interessante e melhor do que os dos últimos anos, segundo praticamente todos os pilotos do grid da Fórmula 1. E para quem estiver falando, Lucas, mas os carros são muito lentos. Poxa, é muito chato isso tudo. Os carros são lentos demais. Tá quase virando um Fórmula 2. Eu vi muitas pessoas falando sobre isso. Mas a realidade mesmo é que a Fórmula 1 hoje em dia está virando um tempo, por exemplo, no GP da Austrália, de 1:20.221 com Gabriel Bortoleto. E vamos pegar aqui o pior tempo daquele dia, 1:23.244, o tempo de Valtteri Bottas, né? O pior tempo daquele fim de semana na qualificação. Sendo que o segundo pior do companheiro de equipe dele foi quase 1 segundo mais rápido do que o próprio Valtteri Bottas. Mas vamos considerar aqui 1:23.244. Quando a gente vai olhar a Fórmula 2, em Melbourne também, vamos olhar aqui a qualificação, a gente percebe que a melhor volta foi 1:28.7, ou seja, nós estamos falando aí de uma diferença de quase 5 segundos, né? De diferença, mais de 5 segundos entre o tempo mais lento da Fórmula 1 e o tempo mais rápido da Fórmula 2. Lucas, mas aí você está comparando F2 com F1? Poxa, isso não é absurdo? Na verdade, não. A Fórmula 2 do ano passado foi 1 segundo mais lenta do que desse ano, o que significa que esse carro agora está de fato mais rápida. Mas além disso, a maior parte das pessoas que vai em autódromos e conhece um pouco mais desses carros sabe muito bem que um carro de Fórmula 3 é muito mais rápido do que qualquer carro que esteja no autódromo praticamente em qualquer dia. Quando a gente fala de Fórmula 2, é ainda mais rápido e Fórmula 1 ainda mais rápido do que isso. É claro que a Fórmula 1 hoje não é tão mais rápido do que alguns carros protótipos nos dias de hoje, que são feitos para andar o mais rápido possível, como a Fórmula 1 era antigamente. Mas se o objetivo é ganhar em entretenimento e ter um carro mais barato de se construir, a Fórmula 1 está no caminho certo. E ela não perde por muito, vamos dizer assim, desses carros mais rápidos do mundo nos dias de hoje. A real mesmo é que a Fórmula 1 continua uma categoria, entre aspas, que é um foguete. E por mais que o regulamento tenha feito uma desgraça quando a gente pensa nos motores de fato, nesse regulamento de motores que vai precisar ser remodelado, ainda assim tem bons frutos, boas trufas que podem ser colhidas desse regulamento que melhorou demais quando a gente pensa em disputas de posições
quando a gente pensa no modelo do carro em si. Mas qual que é a sua opinião? Você concorda com Gabriel Bortoleto e com vários outros pilotos? O regulamento melhorou quando a gente pensa em disputas de posições? Ou você acha que devia voltar ao que era antes em 2025 integralmente? Comenta aqui embaixo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, acessar os links aqui embaixo na descrição para você comprar as suas camisetas da Minimal Club, porque eu garanto, são as melhores camisetas do Brasil e eu tenho certeza que você também vai ficar apaixonado como eu sou por essa marca. Até porque são 30 dias de teste. Se você não gostar, você devolve e eles devolvem, claro, o seu dinheiro. Isso tudo porque o Drive ID é o canal que fala com a identidade de quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor.